Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema. Peraí que eu não tô enxergando. Boa noite, pessoal. Só tô fixando aqui o tema. Oh, meu Deus do céu. Tô tentando fixar aqui. Boa noite, turma, tudo bem? Deixa eu só fixar aqui o tema. Pronto. Boa noite, turma, tudo bem? Finalmente deu certo. Desculpem, vocês estão me ouvindo legal? Tá bom o som? Vou pegar meu óculos, só um instante. Boa noite, queridos, queridas. Tudo bem, confrades? Olha só, pra gente não ficar naquelas lives chatas, demoradas, o que vai ser o assunto? Eu vou agora, às quintas-feiras, fazer aulas, tá bom? Que nós vamos comentar assuntos específicos do universo do vinho. Claro, sintam-se à vontade para perguntar tudo. Vamos tentar nos concentrar nos temas que nós estamos discutindo, para que seja uma coisa bem proveitosa, para que todo mundo possa aproveitar essa live realmente para aprender, combinado? Mas óbvio, se tiver alguma pergunta que vocês falam, eu quero perguntar disso, não tem problema, vamos perguntar que nós vamos destrinchar aí o assunto. Eu não sei se vocês viram, lá no meus stories, nem sei se ainda tá lá esse story ou não, eu tô disponibilizando totalmente gratuito, uma aula do meu curso Entenda de Vinhos e Viva com Charme. Então, quem me mandar um direct dizendo eu quero, eu passo o link dessa aula, tá bom? Para que vocês aprendam. E aproveitem e possam escutar no seu tempo. Eu vou lançar minha turma dia 6 de agosto, combinado? A turmona Entenda de Vinhos e Viva com Charme. E eu vou explicar para vocês todo dia um pouquinho como funciona. Como que é? Uma vez que você faça a inscrição, assim que elas estiverem abertas, você é direcionado para uma plataforma exclusiva, onde as aulas estão gravadas. Essas aulas você pode assistir quantas vezes e quando você quiser, no seu tempo. Uma vez confrade, uma vez que você entre para o meu grupo, para sempre você vai ser meu confrade. Você pode assistir as aulas ao vivo comigo todas as vezes que eu tiver com turma, enfim, não acaba. Porque a ideia é essa, nós vamos formar uma gigantesca confraria, tá bom? Fora as aulas gravadas de cada módulo, tem vários bônus que também vocês vão acessando. Então, por exemplo, eu vou para a turma 7. Eu vou adorar ter vocês comigo. Eu vou para a turma 7. Tudo que eu te puser a mais agora, todas as turmas também recebem, e assim consequentemente, porque todas as turmas eu tô colocando novos bônus, novas coisas. Tem receita lá de focaccia, tem uma aula sobre focaccia, enfim. Tem várias coisas nos bônus, tá bom? E fora isso, vocês têm as aulas comigo, que são Zoom. Que é isso que a gente tá fazendo, só que não é isso que a gente tá fazendo, porque aí nós vamos nos falar, que vocês recebem um link com uma data e hora marcada, e a gente vai conversando. Não dá pra assistir no dia, não tem problema, porque vocês podem assistir isso depois. Vocês também recebem um link de tudo que tá gravado, tá bom? Falando sobre os vinhos que a gente degusta, gente. São vinhos assim... São 6 aulas, as aulas são muito divertidas. A gente vai falar sobre vinho verde, sobre Pinot Noir. Numa das aulas a gente vai falar sobre os pilares do vinho. É fantástica essa aula. É um vinho da uva Cabernet Sauvignon, o Merlot. Depois a gente fala de rosés. Depois a gente fala de Chardonnay. Aí tem uma aula muito divertida que é a Chardonnay com pipoca, que eu passo umas instruções para vocês. A gente tem uma aula de rosé e nós temos uma aula de vinhos de sobremesa. Esses vinhos, gente, quando vocês recebem quando vocês fazem a inscrição e entram pro curso, vocês vão receber vários e-mails. Aí vocês vão receber um e-mail falando de como é cada uma das aulas e o que nós vamos degustar.
Ai, Larissa, mas eu tenho que ter o vinho? Não, você pode assistir a aula sem tomar o vinho, não tem problema nenhum. Ah, tem que ser um vinho específico? Não, não tem que ser um vinho específico, tá? Muito pelo contrário, eu dou sugestões de vinhos que são fáceis de vocês encontrarem e vinhos, inclusive, que vocês encontram assim. O Pinot Noir, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Tem um Pinot Noir da Aurora que custa R$36. Então, assim, não são coisas que vocês falam, ai, mas é complicado, ou é um vinho muito caro. Não, não tem marca, não tem... Vocês estão livres para isso, tá bom? Mas, gente, depois se tiverem perguntas, podem colocar aí que eu vou respondendo. Mas vamos ao assunto? Hoje nós vamos falar sobre os aromas do vinho. Os aromas que aparecem nos vinhos. Eu recebo, às vezes, perguntas que me fazem assim. Ai, Larissa, que momento que o aroma é colocado? Por exemplo, quem aí já tomou um vinho da uva Sauvignon Blanc pode ter percebido aromas de maracujá. É uma uva, a uva Sauvignon Blanc é uma uva branca de origem francesa. No Vale do Loire, ela produz, assim, exemplares maravilhosos. E em Bordeaux, ela também produz os brancos de Bordeaux, também incríveis. Ela é plantada praticamente no mundo inteiro. Nós temos Sauvignons Blancs aqui. Hoje eu vou tomar um vinho, gente. Eu não sei se vocês viram, se vocês acompanharam, que eu mandei este vinho tinto para Malu Perini a semana passada. E foi um sucesso, inclusive teve gente que tentou achar no Pão de Açúcar, não tinha, é um vinho incrível. Eu comprei agora o branco deles. Inclusive uma seguidora minha falou, ai lá, eu achei o branco, eu comprei. Eu comprei o branco dele. Eu vou provar com vocês hoje aqui, ao vivo, para conversar com vocês sobre isso. O rótulo é espetacular, ele é um vinho espanhol. Por que eu tô falando isso? Porque ele é um vinho espanhol e ele é um blend, porque ele tem mais que uma uva. Ele é um vinho branco, espanhol, feito com as uvas Viura e a Sauvignon Blanc, que é dessa que eu acabei de citar para vocês, os aromas de maracujá, tá? Então nós vamos comentar se teria alguma coisa nesse vinho disso ou não. O que são os aromas, gente? Os aromas são moléculas que se desprendem das coisas, tá? Então, quando você é criança, pense comigo, você é criança, você vai lá, a pessoa te deu, a sua mãe te deu, a primeira vez você foi lá comer mamãozinho amassado, então ela vai falar, come o papaya, come o mamão. Você associou aquele aroma do mamão e registrou na sua cabeça, mamão, isso é mamão. Você vai formando o quê? Uma memória olfativa. Nós temos um problema muito grande. Nós não criamos uma memória olfativa. A gente não treina o nosso nariz para que ele guarde os aromas. Para que quando a gente sinta aquele aroma, a gente sabe falar, eu sei o que é isso. A gente usa o tato, a gente usa a visão. Muitas pessoas têm um ouvido para música, né? A gente treina muito isso, só que o nariz são poucas as pessoas que treinam. E eu garanto para vocês que o nariz é treinável, eu garanto. E todos os alunos do meu curso, eu tô na 6ª turma, vão confirmar para vocês isso que eu tô falando. O nosso nariz é treinável, o nosso olfato. Então, a primeira lição que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês passem a cheirar as coisas antes de comer, olhando para elas. Por quê? Dessa forma, vocês vão criar uma memória olfativa. Eu já fiz, gente, degustações presenciais. Eu tenho uma que eu não esqueço. Eu fui na casa de um casal, os noivos iam escolher os vinhos e tal, e foi uma brincadeira super divertida. E eu tenho uma caixa de aromas. Ah, aliás, tem isso, hein? Quero falar pra vocês. Quem participa do meu curso, eu ensino a fazer uma caixa de aromas, que é pra que vocês façam essa brincadeira dos cheirinhos. É muito legal. Então, eu levei minha caixa de aromas lá. E o noivo é fanático por café, daqueles que tomavam 10 cafés por dia. Só que os meus aromas, eles vão escondidinhos. A pessoa não sabe o que tem dentro do vidrinho. E ele foi cheirar um potinho que tinha grãos de café. Ele cheirava o pote do grão de café e ele falava assim, eu conheço esse cheiro, só que ele não conseguia dar nome ao cheiro. Por quê? Porque ele não estava vendo o que era. E foi tão interessante porque ele falava assim, gente, eu sei o que é, mas eu não consigo dar nome. Por quê? Porque a gente não cria essa memória olfativa. Até o contrário, pode ver aqui. Quando a gente é criança, qual que é a nossa tendência? A gente pega alguma coisa, cheira e depois põe na nossa boca. Os pais acabam falando, para com isso, menino, que coisa feia,
Não fica cheirando as coisas, como se cheirar alguma coisa fosse uma falta de educação, entre aspas. E a gente tem a coisa mais louca, porque a gente às vezes dá uma garfada de alguma coisa, quando a gente percebe que a coisa tá ruim, a gente vai, a gente joga, e aí a gente vai e mete o nariz na coisa. É a coisa mais louca. Vocês já tiveram essa experiência? Você primeiro fala eca, aí depois você vai lá e cheira. Os animais jamais fazem isso, eles cheiram antes de comer. Então a gente não cria essa memória olfativa. E o que acontece? Essa memória olfativa ela vai aumentando, inclusive é um ótimo exercício para o nosso cérebro, gente. É excelente, você vai treinando o seu cérebro a guardar. Você vai treinando e você vai guardando aquilo. Então é muito, muito, muito legal. Façam isso com frutas, com flores, com café. Não pensem que é óbvio, hein? Não pensem que é óbvio. Vocês podem amar café e na hora que tiver tudo escondido, vocês não percebem que vocês estão sentindo aromas de café. Café, terra, fermento, pãozinho queimado, tá? Por que e como isso aparece no vinho, gente? Eu adoro quando vocês mandam um coraçãozinho. Eu vejo os coraçõezinhos pipocando na tela, eu fico tão feliz. Sou criança, né? Eu sei. O que acontece, gente? Os aromas são moléculas, são formações químicas. Se tiver algum químico aí, eu estiver falando alguma abobrinha em termos técnicos, vão lá e me dão uma bronca e me corrijam, tá? Então, as moléculas se formam e conforme os átomos, né, vão se formando, vai formando aquela molécula, é um cheiro. É um cheiro. Então, saiu uma molécula ali. Tô sentindo o limão. É uma molécula aromática que se desprende da casca do limão. Aí depende do tipo do limão. O que acontece quando a gente percebe isso no vinho? Algumas uvas, aí nós vamos entrar daqui a pouco nisso, vão desprender moléculas aromáticas parecidas com aquelas que a gente percebe no maracujá, por exemplo, com aquelas que a gente percebe no abacaxi, com aquelas que a gente percebe na ameixa, com aquelas que a gente percebe no tabaco, no coco, na terra molhada. Então, gente, quando nós descrevemos um vinho e falamos um aroma dele, não é uma coisa louca. É uma percepção aromática, sim. Por quê? Porque a molécula aromática que está se desprendendo daquele vinho por causa daquela cepa ou por conta do tipo de fermentação ou envelhecimento, são moléculas aromáticas parecidas com aquelas que são desprendidas quando você está comendo a manga, quando você está comendo abacaxi, quando você está comendo maracujá, quando você sentiu o aroma de uma caixa de charuto. Vocês entenderam, pessoal? Olá, Ideli, querida! Tô vendo aqui o pessoal. Gente, eu tô um pouquinho de longe, eu não tô vendo todo mundo entrando, ó. Beijos no coração de todos. Então, isso são os aromas, tá? Gente, o que eu digo? Nós só reconhecemos, presta atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante. A gente só reconhecer aromas que você conhece. Como você vai reconhecer um aroma de algo que você nunca sentiu o cheiro? Tá? Então, por isso, que o que acontece? O que eu puxo muito, eu trago muito pra turma. Oi, Lucinha, tudo bom, querida? Para os meus alunos do curso. Vamos treinar o nosso nariz no nosso universo, porque não tem certo e errado, gente, para aromas. Por exemplo, eu sou do interior, eu sou de São José do Rio Preto, tá? Então, é um lugar super quente, com um tipo de criação, com um tipo de comida, etc e tal. Eu tinha um vizinho que tinha uma árvore de tamarindo enorme, não sei se vocês conhecem a árvore de tamarindo, que ela é gigantesca. E ele fazia uma pasta de tamarindo que ele vendia no bairro, era um garoto. Eu falo disso, me dá saliva na minha boca de vontade. E ele vendia essa pasta de tamarindo pro pessoal do bairro para fazer suco. E meus pais compravam direto. Então na minha casa era muito comum ter suco de tamarindo. Eu tô comentando isso porque eu já tava falando com umas amigas minhas, elas falaram, nunca tomei suco de tamarindo. Então pra mim, se eu sentir um aroma de tamarindo agora, vai fazer assim, ó, pim na minha cabeça. E talvez eu possa virar e falar assim, se alguém me desse de um pote fechado, sem eu saber o que é. Que cheiro é esse? Eu vou dizer, é cheiro de infância. Como algumas pessoas descrevem aroma do vinho, é cheiro de casa de vó. Tudo bem. Agora, casa de vó tem cheiro? Me explica qual é o cheiro da casa da sua avó pra gente tentar descobrir o que você tá sentindo.
Então, quando se eu dissesse cheiro de infância, vamos lá, vamos buscar o que você tinha na sua infância, Larissa. O que você costumava comer, beber, onde? Então, a pessoa foi criada pela avó, em Minas. Outro dia uma aluna falou assim, pra mim, casa de vó tem cheiro de bolo de fubá e pão de queijo. Por quê? Porque a avó dela fazia isso. Então, o que é importante quando a gente vai analisar isso no vinho? Por que eu tô falando tudo isso que pode ser que vocês achem que é frescura, gente? Porque eu quero que vocês percebam os aromas do vinho. E quando vocês perceberem, é tão legal. Ai, eu fico excitada, eu começo a querer até chorar. Porque quando eu vejo meus alunos falando, eu senti a carambola. Olha, gente, eu fico arrepiada. Por quê? Porque ele existe. Vocês vão perceber, eu garanto. É só treinar. É só treinar. Eu garanto pra vocês 100%. Ó, gente, 100% hoje não tá dando nada, hein? 100% de certeza que a gente tem hoje é que o dia que a gente nasce, como diz Toquinho, a gente já começa a morrer. Só isso, mais nada. Mas vocês podem reconhecer isso. Então, por que não tem certo nem errado? Eu devo ter gente aí que é do Nordeste. Tem algum seguidor aí do Nordeste? Se tiver, me fala aqui algumas frutas bem que tem só aí. Talvez eu não vou reconhecer, porque eu não conheço. Por isso que quando eles dizem assim, adoro quando eu leio esses vinhos que tá escrito assim, blackberry, raspberry. Eu falo, ai meu Deus, preguiça. Gente, primeiro que é o seguinte, aromas de blackberry. Certo. Quantos de nós sabemos o que é blackberry? Quantos de nós cheiramos blackberry? Que memória olfativa a gente tem do blackberry? A gente vai ter memória do quê? Do maracujá, da manga, do abacaxi. Ó, pitomba. Olha só, gente, eu não sei o que é pitomba. Mas a Karina aqui com certeza sabe o aroma de pitomba. Então, se ela sentir aroma de pitomba no vinho, ela não tá errada. Por quê? Porque é uma memória olfativa dela. E aquele vinho pode estar desprendendo moléculas aromáticas parecidas com aquelas moléculas aromáticas que existem na pitomba. Siriguela eu adoro. Cajá. Então, imagina se a gente falasse para um europeu, olha, sinta que cajá, umbu, nossa, que umbuzinho bom que tem aqui. Ele vai falar, meu Deus, mas o que é umbu? Entendeu? Então, nós vamos ter aquelas memórias olfativas daquilo que a gente foi criando, tá? Jambo adoro. Então, o que nós vamos fazer? Gente, para facilitar para vocês, os aromas... eu vou abrir e vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, então, nós vamos tomar o branco, o vinho branco, aquele que eu mandei para Malu, que era tinto, esse é o branco. Ele é um blend ou assemblage, porque tem mais que uma uva. Tem a Viura e a Sauvignon Blanc, tá? É um vinho espanhol. Esse fechamento aqui se chama screw cap. É esse tipo de fechamento dessa forma aqui. Eu já vi gente passando até faca para abrir isso aqui, porque tenta girar e não abre. Você não abre por aqui, gente. Você abre por aqui, ó. Vocês escutaram? Escutaram o crack? Vocês viram que facinho que é? Ó, é girar a parte de baixo, não a de cima. A de cima, gente, eu confesso, já vi gente pegando faca pra tentar cortar. Não vai funcionar, tá? Então, agora eu vou pôr um pouquinho desse vinho e vamos ver o que vai acontecer. Gente, a Viura é uma uva espanhola. Vai ter uma mistura aqui. Ó, ele é um vinho branco com reflexos até meio esverdeados. Ele tem um amarelado, mas ele tem reflexos até meio esverdeados. Gente, que interessante isso. Olha, alguém que tinha comprado esse vinho, que falou, eu vou degustar com você. Oi, querida. A primeira coisa que veio pra mim é um aroma de tutti-frutti, parece uma salada de frutas brancas. Uma dica que eu vou dar pra vocês preciosas aí, gente. Vocês não vão sentir aromas de frutas vermelhas em vinhos brancos, e nem aromas de frutas brancas em vinhos tintos. Pode reparar, você já viram alguém sentindo um vinho branco falando, nossa, que ameixa negra que eu tô sentindo aqui? Não, vocês vão ver, nunca abriu assim? Abra e me marque, depois você vai ver que fácil que é. Eu não girei ainda, tá? Gente, a primeira coisa que ele veio pra mim é uma salada de fruta bem tropical, de aromas de frutas tropicais, porque é a minha memória olfativa trabalhando aqui, tá? Olá. Então,
Ele tem, eu sinto maracujá, eu sinto banana, eu sinto manga, porque eu tô sentindo uma salada de frutas mesmo, tipo um tutti-frutti. Com essas frutas tropicais. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô analisando separadamente. Quando a gente treina, no meu curso nós fazemos isso em todas as aulas, todas as nossas aulas, a gente faz uma degustação assim, passo a passo. E nós vamos destrinchando para ir percebendo os aromas. É muito normal quando vocês começarem a fazer degustações, vocês acharem, falarem, a primeira coisa que as pessoas falam assim, eu sinto álcool, eu só sinto álcool. Obrigada. Por quê? O álcool acaba sendo um aroma muito pungente, ele vem muito puff. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês passem para lá do álcool. Deixa o álcool no fundo da mente. Sentiu o álcool? Tenta bloquear esse lado e vai procurar o que está depois do álcool. Tá? Não foquem no álcool. Vocês vão pegar o que tem fora o álcool, tá bom? Agora eu vou dar uma mexida. Nas aulas a gente vai anotando isso. Aqui nós não estamos fazendo dessa forma porque eu tô fazendo mais uma coisa mais descontraída com vocês. Gente, eu tô girando aqui em cima, ó, que isso é fácil, dá para todo mundo fazer, tá vendo? Gente, agora veio um mentoladinho, veio um pouquinho de mentol, um pouquinho como se eu tivesse, sabe uns drinks às vezes que a gente coloca umas folhinhas de hortelã? Veio isso pra mim agora. Agora eu vou colocar na minha boca porque é muito importante eu saber o que vai acontecer. Porque muitos aromas aparecem nesse que a gente chama do retrogosto, porque é isso que volta pelo nosso nariz. Vocês já repararam que, por exemplo, às vezes quando nós estamos resfriados, a gente fala assim, eu não tô sentindo gosto de nada, não quero nem comer. Na verdade, não é o gosto que nós estamos sentindo, nós não estamos sentindo o sabor. O gosto a gente está sentindo. O gosto e sabor são duas coisas, mas isso é assunto para outra live. Gente, é muito bom, muito bom. Tô dando minhas notas para esse vinho. É um vinho diferente. Quem se interessar, ele é um vinho de menos de R$60, é 59, quase R$60. Bem gostoso, fresco. Para quem gostar dessa coisa de fruta, esse bem frutado, para quem tem aquele amigo que fala, eu gosto de coisas mais frutadas, pode comprar. Ele podia ter um pouquinho mais de acidez, na minha opinião. A acidez faz essa aguinha aqui no fundo da língua, um pouquinho mais, mas tá gostoso. Tem um leve amargor, tá? Se alguém tiver aí provando que falou que queria tomar o vinho comigo, ele tem um leve amargor final, sim. Não me incomoda. Essa percepção do amargor é muito... cada um tem uma. Tem gente que tem mais sensibilidade para amargor, tem gente que tem menos, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, adoro amargor, porque eu sou do tipo que poderia comer jiló, que nem maçã. Então não me incomoda. E é um amargor, não é um amargor que é de má qualidade de tanino. É um amargor de finalzinho. Talvez uma prensa um pouquinho maior, mas tá boa, tá uma delícia. Então, o que nós vamos fazer, gente? Para ajudar vocês. Vocês vão dividir os aromas em categorias, para facilitar, para começar. Ai, Larissa, eu não consigo ainda descrever desse jeito. Vocês vão conseguir, garanto, tá? Se fizer o curso comigo, então eu 100% de certeza. Vocês vão conseguir descrever sim. É só prática. Eu faço isso rápido? Faço, gente. Eu faço isso todo dia. Não vou dizer várias vezes por dia, que vocês vão achar que eu acordo bebendo e vou dormir bebendo, né? Não é bem assim. Mas eu já tô acostumada, né? É meu trabalho. Então, oi, Minha, tudo bom, querida? Ó, tô abrindo o branco. Ontem, Irma e eu tomamos o tinto dele. Comparando com o outro vinho maravilhoso que ela tinha trazido aqui. Um biodinâmico. Que, aliás, eu coloquei lá. Mas vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Nós vamos separar por categorias para ajudar vocês na percepção dos aromas. Tá? Larissa, eu não consigo perceber essa manga que você tá falando, eu não percebo o abacaxi, eu não consigo perceber essa salada de frutas. Tudo bem, então vamos lá. Você consegue perceber fruta? Vou salvar a live vai ficar salva, eu tenho que ver com a minha chefe, Juliana Mello. Ju, depois você me fala, essa live vai ficar salva por quanto tempo? A minha chefe aqui manda.
Depois eu falo pra vocês, mas 24 horas vai ficar com absoluta certeza, tá bom? Então vamos separar. Vocês conseguem sentir fruta, vocês estão sentindo flores, vocês estão sentindo madeira, vocês estão sentindo terra, vocês estão sentindo herbáceo, tá? O que é herbáceo? Grama, folha, tempero. Esse é o herbáceo. Dividindo dessa forma, vocês já conseguem, isso eu acho que vocês já conseguem perceber, tá? Então, você vai pegar aqui e vai falar, eu sinto fruta. Opa! Flor. Ele tem uma florzinha. Dica, gente, a flor é difícil de perceber, tá bom? A flor é o mais difícil de perceber. Por que é difícil? Fora, talvez não, eu tô dizendo pra mim. Pode ter gente aí que trabalhe com flores, que trabalhe com arranjos, ou tenha passado uma infância num sítio, numa fazenda, numa chácara, tenha avó, família que sempre tiveram flores em casa, árvores com flores e consegue guardar. Tá bom? Tem problema. Ó, a Lauriele tá dizendo que tá tomando outro vinho tinto. Ela não está percebendo esses aromas de frutas brancas que eu tô falando. Não tem problema, querida. Não era pra ser esse vinho não, tá, gente? Eu abri esse vinho só pra falar de aromas, mas não precisava ser esse vinho aqui não, tá bom? Eu tô tomando um vinho e tô comentando de aromas, não é? Amanhã, aliás, deixa eu fazer uma lembrança pra vocês. Amanhã, todas as sextas, tem live guiada, Friday Wine Lives com a Andréa Ramos da Sou de Uva, e a gente vai provar o lambrusco. Nós vamos tomar o lambrusco. Gente, vamos acabar com esse preconceito do lambrusco. Nós vamos fazer a harmonização do lambrusco. O lambrusco é uma uva, nossa, muito antiga. E nós vamos, mas eu vou falar disso amanhã, não vou falar disso hoje, né? Por favor, senão eu tô confundindo aqui. Então, o que acontece? Vocês conseguem pelo menos... Tá, quem tá sentindo o cheiro de álcool? Vamos tentar. Gira aí, Carol, gira a taça. Vamos passar, deixa o álcool pra lá. Tenta deixar o álcool pra lá. Se um aroma tá muito forte no nariz de vocês, vocês vão cheirar um antebraço, tá? Cheire um antebraço, tenta dar uma anulada. Alguém tá perguntando a harmonização com o Pinot Noir? Pode, eu vou responder essa do Pinot Noir, tá? Merlot, olha só. Quem estiver tomando o Cabernet e o Merlot vão ter aromas parecidos, tá? Ó, limpa aqui. Vocês devem estar percebendo um frutado primeiro, talvez vocês estejam percebendo uma madeira, tá? Esses aromas. Alguém falou aí da Cabernet, da Pinot Noir. Eu vou falar sobre a harmonização, vou dar algumas diquinhas fora. A Pinot Noir, gente, é uma uva que traz aromas terrosos. É muito comum você sentir na Pinot Noir aroma de fungo sec, de terra molhada e de sous-bois. O sous-bois é um termo chique, gente. Repitam aí comigo, sous-bois. Porque aí vocês podem falar, eu escutei a Larissa falando, porque a gente é chique, né? O sous-bois é uma palavra em francês que quer dizer o quê? Manga verde, aí alguém sentiu manga verde. É quando você, sabe você tá num lugar frio, um lugar de montanha, e vai ficando aquela folhinha molhada, uma em cima da outra, e eles entram até em estado de putrefação, fica úmido, esse é o sous-bois. Se eu expliquei, vocês devem estar lembrando. Vocês já devem ter voltado em algum lugar que vocês sentiram essa terra molhada com essa folha. O Pinot Noir traz esses aromas, é comum, e você pode trazer sim uma cerejinha gostosa no Pinot Noir, depende de onde ele é feito também, ele muda. Ele fica uma delícia, o macarrão com fungo sec, ele harmoniza muito bem. O Pinot Noir é uma uva tinta que pode fazer alguns papéis de branca em algumas coisas, para quem falar, não, eu gosto de um tinto. Ele não tem ele não é muito parrudão, tipo um Cabernet, um Merlot. Então ele traz uma fruta, um frescor, uma acidez mais pronunciada. Ele fica delicioso aí, uma dica com algum prato com fungo sec, com shimeji, ou com fungo sec é uma coisa, né? E com os cogumelos, fica muito bom. Tudo bem, você sentiu as frutas vermelhas, depois voltou o álcool, daqui a pouco o álcool sai, tá bom? Embaixo de madeira, isso mesmo. Olha só, então vamos separar. Nós falamos de frutas, falamos de grama, que seria ervas, mato. Gente, porque isso que eu vou falar pra vocês, vocês vão treinar, tá? Antes de
cheirar, eu vou falar pra vocês. Quem tem pimenta preta, sabe pimenta de moer? Aquelas bolinhas pretas, preta ou branca aí em casa, quem tiver aí, vai lá correndo pegar a pimenta e vai me dizer o seguinte: se a hora que você cheirar a pimenta preta, você não vai sentir aromas de estábulo, esterco, curral. Vai lá. Isso mesmo, tomou muita chuva, exatamente. Essa madeira velha que tomou muita chuva, você pode chamá-la tipo do subuá. Ela tem esse aroma de madeira molhada, de folha molhada. É isso mesmo, de terra molhada, tá? Vão lá pegar, quem tiver a pimenta, vai lá, essa pimenta pra moer, ou pimenta do reino, e vai sentir o aroma da pimenta e vai me dizer se ela não tem aroma de curral, de esterco, de sela de cavalo. Aí, gente, vocês vão me dizer: ah, Larissa, mas eu não conheço sela de cavalo, eu nunca fui. Sentiu? Sentiu, Carol? Então, exatamente. É uma característica. Tá? Não, cheiro de pimenta, não, isso mesmo, não é da sua cabeça, não. São moléculas aromáticas que se desprendem e tem. Quem tá tomando o Syrah aí, o Syrah em francês, Syrah em australiano, pode perceber isso. O Syrah traz aromas bem... o Montepulciano d'Abruzzo. Quem tá tomando Montepulciano d'Abruzzo deve estar sentindo uma fruta vermelha fresca. Tipo essas cestinhas de frutinha vermelha. Sabe essas que às vezes a gente compra aqui no supermercado para fazer uma caldinha? Que tem aquela groselinha. Isso mesmo. Tem aroma de couro, sela de cavalo. Isso mesmo, vocês vão sentir isso daí. É muito comum. Então o que acontece? Vocês estão percebendo que nós estamos fazendo o quê? Eu estou só ajudando vocês a direcionarem o cérebro. Só isso, vocês já sabem. Todas essas informações já estão com vocês. Isso é claro, vocês já estão entendendo tudo isso, né? Não tem... o que eu tô fazendo? Eu tô ajudando, eu tô dando a mão pra vocês e tô trazendo vocês pra olhar o que vocês já sabem. Aí, começou por aí, vocês já notaram. Eu tenho terrosos, eu tenho florais, eu tenho madeira, eu tenho herbáceo. Ótimo. Vocês já perceberam. A partir daí, vocês vão tirando da bebida outros aromas. Por que vocês vão tirando outros aromas da bebida? Porque vocês vão praticando isso que eu tô falando pra vocês. Sentindo os aromas de flores, frutas, chá. Gente, cheirem chamate, por favor. Tem muitos vinhos que trazem aroma de chamate. Vinhos tintos, tá? Chamate mesmo, tá? Cheirem o chá, fechem os olhos, vocês vão sentir. Alguns vinhos brancos, vocês vão sentir aromas de camomila. Essa floral traz muito isso, tá? Esse aroma mais delicado. Combinado? Vocês estão me seguindo? Alguém pode me dizer que horas são? Não, Carol, você vai sentir isso com a prática. Não é na primeira vez que você vai sentir. Por quê? Porque nós não estamos habituados a separar isso no nosso cérebro, então é mais difícil a gente perceber. Gente, antes que ninguém me perguntou, olha que interessante, ninguém me perguntou da taça, né? Todo mundo pergunta da taça. Gente, essa taça, na verdade, é uma taça de vinho tinto. Mas eu adoro essa taça. Por que eu gosto dessa taça? Porque ela tem esse bojo grandão. Tá? 2035, obrigada. Ela tem esse bojo grande. Então, ela abre bem os aromas. Ela tem a boca aqui bem aberta, então dá pra eu enfiar meu narigão aqui dentro. É fácil pra mim perceber os aromas. Então, eu gosto dela. Eu uso ela direto. Vocês já devem ter percebido. Eu uso ela pra brancos, pra tintos. Só os espumantes que eu não ponho. Mas se eu cismar que eu vou tomar um champanhe aqui, porque eu quero sentir os aromas dele, às vezes eu até ponho um pouco aqui. Mas aí eu perco muitas bolhas. Então, eu ponho só um pouquinho por causa dos aromas, mas não por causa das bolhas, tá? Exatamente, vinho da Borgonha. Então, eu amo essa taça porque ela me dá essa facilidade. Então, o que eu faço? Eu ponho menos, tá? Eu ponho menos do que eu poria um tinto, que é pra ela não esquentar. Eu faço o controle da quantidade. Maneira correta de segurar a taça? Pela base, como eu tô segurando, tá? Se vocês falarem, isso é muita frescura, tudo bem. Ou pela haste. Nunca por aqui, tá, gente? Por quê? Porque você vai... Tem motivo, não é frescura. Não é conhaque pra você segurar assim.
e não é para pegar aqui. Por quê? O dedo da gente tem gordura e a gente vai sujar a taça. O ideal é você não usar detergente para lavar a sua taça, porque dificilmente a gente consegue limpar tão bem a ponto de não deixar resquício. Aí isso vai afetar seu vinho, principalmente os espumantes, que vão ser jogados na taça e vão fazer assim, ó, uou, não vai ter espuma porque o detergente, o resto que ficou ali acabou e vai influenciar nos aromas. E para não aquecer a bebida, você tá tomando um vinho branco, se você puser a mão aqui, você vai aquecer a bebida. Então segurem por aqui, ó. Fora, gente, que é um charme, né? Segura a taça por aqui, ó, ó. Vou contar um segredo pra vocês. Às vezes eu tô assistindo filme, outro dia eu tava assistindo uma série inglesa que eles tomavam vinho direto. Ele segurava a taça por aqui. Me dava vontade toda hora de entrar lá e falar, gente, pelo amor de Deus, qual o problema que vocês têm de não segurar por essa haste? Pelo amor de Deus! Eu ficava incomodada, olha que boba, né? Mas eu falava, não segura por aí que vai dar trabalho pra lavar a taça. Como eu lavo as minhas taças, eu sei o trabalho que é. Então, como bem diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, eu tomo muito cuidado com as minhas taças e as seguro por aqui, tá? Sacaram? Gente, então, dividimos aromas por essas categorias. Já vai ajudar vocês a perceberem. Alguém viu aí sobre... Alguém me perguntou aí, deixa eu ver o que foi aqui. A intensidade da cor do vinho? A intensidade da cor do vinho está relacionada à casca, ao tipo da... o ideal seria a gente lavar só com água quentinha, morninha. Se vocês forem usar algum tipo de detergente, enxaguem muito, muito, muito bem, tá? Enxaguem bem, façam com cuidado. Gente, usem as esponjinhas corretas. Não usem esponjas, essa tem um verdinho. Eu já fiz a burrada de riscar cristal meu com aquilo. Eu risquei o cristal. Burra, né? Chorei. Mas depois eu esqueci e falei, vamos pra lá, tá? Então, eu uso água morninha e quando eu ponho um pouquinho de detergente, eu ponho bem pouquinho, porque a gente acaba sujando aqui em cima, né? Então, gente, vou dar uma dica de etiqueta, de bom tom do vinho. Procurem tomar sempre do mesmo lado que vocês forem tomar, tá? Então, se vocês pegaram a taça, por exemplo, vou beber aqui, eu vou sempre pôr a minha boca de um lado, para não ficar, sabe aqueles copos melecados que fica tudo babado, todo lado? Aqui em casa já porque senão elas riscam, entendeu? Então, tentem, porque aí você suja a borda. Aí se você tiver que passar um detergentezinho, você passa aqui, tá vendo? Você passa só na bordinha e não enfia lá na taça toda pra não ficar resquício aqui. Se passar, lavar super, super, super bem, tá bom? Pra não ficar resquício. O que acontece, gente? Os aromas do meu vinho tá mudando. Por que ele tá mudando? Eu fiz há pouco tempo um post aí falando sobre a temperatura do vinho. Quem não viu, vá lá, veja e põe um comentário. Os aromas mudam com o tempo, porque vai aquecendo e vai mudando. Imagine o seguinte, você tirou um prato da geladeira de comida. Que horas ele vai ter uma intensidade de aroma maior? Depois que você aqueceu no micro-ondas ou quando você acabou de tirar da geladeira? Vocês me respondam. Vamos lá ver. Quando a gente quer aromatizar a casa, por exemplo, eu faço muita coisa. Todo final de ano, a minha confraria se reúne e eu faço uma paella gigantesca, assim, aquelas com 65 camarões gigantes em cima para 50 pessoas. E, exatamente, após esquentar tem mais aroma. Então, o que eu faço? Que é uma diquinha legal aí pra vocês. Vinho tinto em temperatura ambiente, tá? Já quebrei, Tem que tomar cuidado. Exatamente, que a gente quebra. Preciso do curso, Larissa. Você é demais. Vem pro meu curso. 6 de agosto, momento merchandising agora, gente. 6 de agosto eu vou abrir inscrição pro curso. O curso é super, 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 super legal. Não sou eu que tô falando. Quer dizer, sou eu que tô falando, né? Ai, que doida é isso. Mas é muito bacana. É muito divertido. É muito divertido. É um conhecimento, assim... Descurtir, né? Como diz alguns confrades meus. Gente, você tirou uma venda dos meus olhos, eu tô vendo diferente. O mundo fica mais colorido, mais cheio de aromas e tudo mais. Deixa eu voltar aqui.
eu tava dando a dica de quando eu faço a paella. Então, quando eu faço alguma coisa de peixe em casa, o que eu faço? Eu pego uma panelinha, coloco na cozinha, e nessa panelinha eu jogo pauzinho de canela, pauzinho de cravo e uma folhinha de louro. E eu ligo o fogão e deixo fervendo. Forma como se fosse uma infusão, um aromatizador no ambiente. Então, ele ajuda a diminuir. E o que acontece? Quando aquece, o aroma aumenta muito mais. Então, por isso que quanto mais quente o vinho tiver, mais os aromas vão sair rapidamente. Por isso que o vinho tinto a gente deixa numa temperatura um pouco mais baixa, porque os aromas são mais delicados do que os vinhos tintos, que os aromas são mais fechados e precisam de uma temperatura elevada. Quem gosta do vinho tinto em temperatura mais elevada, mais baixa, mais gelado, vai gostar mais, por exemplo, um Pinot Noir, um Gamay, que são uvas tintas que não são que não tem tanto extrato, não tem tanto tanino. Porque uvas tintas que tenham muito tanino, gelado, vai te incomodar, vai prender na sua boca, vai raspar o céu da sua boca, vai ficar muito banana verde, sabe? Caqui verde. É isso que acontece. Faça uma experiência aí, coloque um vinho tinto na geladeira e dê um gole. Espera um minutinho e veja como ele fica mais macio na sua boca. Os taninos ficam mais macios. Os taninos com a temperatura muito baixa, eles ficam mais ásperos, mais pungentes, mais pontuais. Meu vinho está mais quente, continua forte, cheiro de fruta bem madura. Exatamente. É isso que vai acontecer. Quanto mais ele for aquecendo, mais a fruta madura vai aparecendo e essa madeira vai saindo. Tá? A minha salada de fruta, gente, tá fora da geladeira um tempinho. Eu já tô sentindo. Sabe aquela salada de fruta que você deixou fora da geladeira? Que a manga já tá vindo bem forte? Tá isso. Eu tô sentindo já. E aí, às vezes, começam a aparecer alguns outros arominhas, tá? Que não apareciam antes porque tava muito gelado. Aí eles começam a despontar. Esse aqui agora ficou um mentoladinho maior agora no aroma, que eu não tinha sentido antes, eu tinha sentido só na boca. A gente põe um pouquinho, aí o que a gente fala? Ai, dá uma resfriada no meu vinho, que é o que a gente faz com branco, tá vendo, ó? Você põe mais um pouquinho. Quando será o meu curso? Eu vou abrir inscrições 6 de agosto, tá? 6 de agosto eu vou abrir inscrições. Combinado? Aliás, gente, nós estamos agora nos encaminhando aqui pro final da live. Espero que vocês tenham gostado, porque eu não gosto de fazer essas lives muito compridas para não cansar vocês. Então, para quem entrou agora, eu vou abrir as inscrições dia 6 de agosto. Como funciona o curso? Uma vez que você faz a inscrição, você é direcionado para uma plataforma exclusiva. Ai, que delícia, eu vou adorar. Vem sim, Mayara. Sim, são 12 vezes de R$ 49,69. Alguém me perguntou o preço aqui, tá? 12 vezes de R$ 49,69. E você é direcionado para uma plataforma exclusiva. Lá você tem as aulas gravadas que você pode assistir quando e quantas vezes você quiser. Uma vez na minha confraria, sempre meu confrade, tá bom? E aí você pode entrar quantas vezes você quiser. Todos os bônus, tudo que aparecer a mais, todo mundo recebe. E a cereja do bolo, realmente, eu acho que são as aulas que a gente tem junto. Porque a gente vai fazer isso que eu tô fazendo aqui, mas muito mais direcionado, porque a gente vai trocando opiniões dos vinhos, tá? Vocês recebem uma listinha com os vinhos, as aulas. São 6 aulas comigo, que também ficam gravadas. Ah, não dá pra perceber, que bom. O preço do meu curso são 12 vezes de R$ 49,69. Alguém perguntou se tira o vinho da geladeira e toma sem... Nerita, me dá um minutinho, deixa eu completar o raciocínio, eu vou te falar isso. E aí tem as aulas comigo. Nessas aulas, você também recebe ela gravada, se você não puder assistir. E o que acontece, gente? Ai, Larissa, eu perdi a aula 3. É que a aula 3 é fantástica. Não tem problema, quando eu lançar a próxima turma, se você quiser fazer, você pode fazer. Vocês sempre vão receber o link. Os meus confrades, por exemplo, quando começar a próxima turma, se eles quiserem entrar nas aulas de novo, eles podem entrar quantas vezes eles quiserem. Eles podem assistir as aulas com a turma. A gente faz 6 aulas, vocês recebem o que vão ser as aulas, só para que vocês saibam, é muito legal. Meus alunos falam o seguinte: Larissa, você me fez tomar vinhos que eu nunca imaginei que eu iria tomar e entender de uma outra forma. A gente toma vinho verde, Pinot Noir. A aula 3 é espetacular.
é um vinho Cabernet Sauvignon ou Merlot. A aula 4 é Chardonnay, e a gente faz Chardonnay com pipoca. É um show essa aula, e eu dou dicas de temperos nas pipocas, e ver a coisa acontecer é incrível. A aula 5 a gente fala sobre vinhos rosés, e a aula 6 a gente termina com vinhos de sobremesa e fazendo umas harmonizações. Todas as aulas a gente fala tipos de uva, tipos de vinho, harmonização, todas, tá? Então é bem, bem, bem legal. E você pode entrar quantas vezes você quiser. E não vou... Nerita, se for vinho, o que eu digo? Gente, essa coisa de vinho em temperatura ambiente é muito relativo, porque eu vou dizer o seguinte, eu sou de Rio Preto, eu falei pra vocês, Rio Preto, 40 graus está um dia gostoso e fresquinho. Tá todo mundo falando, ai que delícia que tá hoje, dá até pra colocar uma manguinha. Porque a temperatura normal ali é 55, 60 graus, é temperatura de forno, de churrasqueira. Então, imagina um vinho em temperatura ambiente. Daria pra você jogar um pauzinho de canela e já vira o vinho tinto. Então, não dá, gente, tá? Não dá. Um vinho tinto, eu diria, depende do vinho, depende da uva, isso a gente fala, depende da região onde ele é feito, intensidade, tudo. Mas um vinho tinto, uma temperatura, vou dar um geralzão pra vocês, é de 12 a 16 graus, tá? Vamos pôr de 12, quem gosta mais geladinho, 12 graus, um Pinot Noir e um Cabernet, 16 graus. Se você morar num lugar muito quente, Nerita, o que eu te digo? Deixa o vinho, vai servir o vinho, coloca ele um pouquinho na geladeira, tira ele se você não tem adega, que vai ficar naquela temperatura, põe ele na geladeira, tira ele uma horinha antes de servir, ele vai chegar nos 16 graus. Se for um lugar quente, quente mesmo, talvez você tenha que fazer uso sim de um balde de gelo, para colocá-lo de meia em meia hora. Por exemplo, o meu hoje aqui em São Paulo não tá tão quente. Mas o meu vinho, esse vinho aqui, já poderia, ele já esquentou. Para o tipo de vinho que ele é, o que ele tem aqui, ele tinha que estar do jeitinho que eu tirei ele da geladeira. Agora ele já está trazendo outros aromas, as frutas vão ficando mais passadas. Para o vinho branco, ele já está ficando demais, too much. Ele tem que estar um pouquinho mais gelado. Então eu teria um balde de gelo para deixar dentro, entendeu? Então aí você põe, mesmo que seja o seu tinto, você põe ele um pouquinho ali e tira e espera ele chegar. Porque a temperatura elevar, gente, é rápido, né? A temperatura eleva muito rapidamente. O problema é baixar a temperatura, que isso leva talvez um pouquinho mais. Então, dessa forma, tá? Gente, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Não coloquem gelo no vinho, tá? Dentro do vinho, eu estou dizendo. Não é balde do gelo. Fiz conhecimento naquela revista. Obrigada, querida. Por que não dentro do gelo? Quando me perguntam, eu posso fazer isso? Gente, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. O importante é ser feliz. Vocês sabem que eu não tenho essas coisas, mas eu vou explicar para vocês porque que vocês não devem fazer isso em vinhos que não sejam para colocar gelo. Porque vocês vão diluir a bebida. E quando você diluir a bebida, você vai perder muitas coisas que ela tem para te oferecer, de aromas, sabores, tá? Então é preferível que você mantenha um balde de gelo perto de você, se você gosta de uma bebida bem gelada, e coloque o vinho ali dentro. Porque se você colocar gelo dentro dele, você não vai ter a percepção do que ele é. Exatamente, é o que eu falei. A não ser que o vinho seja para colocar gelo. Os vinhos que são feitos para colocar gelo são vinhos que são preparados com esse intuito. Inclusive, você não consegue muito tomá-los se você não colocar um gelo, porque eles vão estar muito concentrados, muito doces. Então, você tem que pôr... Esse é o objetivo dele. Ele foi feito com esse intuito, tá bom? Se não, garrafinha aqui, ó. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada. A minha chefa não tá aí hoje, eu não sei o que ela falou, eu acho, mas com certeza 24 horas vai ficar. Não sei se todos vocês sabem, eu tenho um grupo no Telegram. Lá eu coloco bastante material exclusivo, ou às vezes coisas que ficaram lá nos stories já saíram, eu coloco lá. Então, fiquem ligados, apareçam por lá. Comentem, falem da minha live, falem para os amigos assistirem, vocês me ajudam muito, gente. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo, por terem me prestigiado, foi um prazer. E ó, amanhã vai ter live, aí é uma degustação guiada do Lambrusco, Andréa Ramos e eu. Quem não comprou o Lambrusco dá tempo ainda, nós colocamos várias dicas aí
porque não é qualquer lambrusco, tá lá explicando, colocamos onde comprar. E eu tô amando. É muito bom estar com vocês, gente. Muito obrigada. Gente, ó, Pauzinha, faça um print aí, ó, e me marquem, por favor. Tintim. Obrigada, me conheceu através da Carol, que essa Carol é um amor, viu? Muito legal. Carol, Malu, pessoas maravilhosas, me dão a maior força. Obrigada, queridos, queridas e queridos. Tintim, até mais. Quinta-feira que vem tem mais, e amanhã tem live, vai ter muita live aí. Fui!